Maravilhoso, adorando o Altíssimo. Que canções lindas essas, que bênção. Sejam todos bem-vindos, quem nos acompanha a partir de agora, pelas ondas sonoras dessa emissora de rádio, pelo Facebook, pelo YouTube, sejam todos bem-vindos. Nós estamos na manhã do fogo, a manhã do Espírito de Deus, e nós vamos aprender grandes coisas nessa manhã. Permita-me dar alguns avisos, pessoal. Hoje, domingo, às 19h30, domingo do grande rei, cujo nome é terrível. Não deixe de estar aqui hoje à noite. Nós vamos viver um momento de fé muito forte, e eu vou entregar a todos o óleo do grande rei, cujo nome é terrível, a todos que estiverem conosco hoje, às 19h30. Noite de adoração ao grande rei, cujo nome é terrível. Ok? Um momento de oração aos pés da cruz. Nós vamos entregar a todos o cartão do grande rei. Nele você vai relacionar 5 pedidos difíceis que só um Deus terrível é capaz de fazer. Hoje é às 19h30. Amanhã, segunda-feira, de segunda a sexta, nós temos reunião do meio-dia aqui no templo. De segunda a sexta, reunião para curas divinas e libertações, ao meio-dia aqui no templo. Amanhã, segunda noite, a noite da grande volta para a cura de todos os vícios. Toda segunda-feira, às 19h30, a noite da grande volta, com a entrega do doce remédio, às 19h30. Todas as terças-feiras, terça-feira do milagre duplo. Nós estamos buscando um milagre para agora e um para a história. Um para o momento e um para a vida inteira, porque todas as pessoas precisam de ao menos 2 milagres. Um para resolver uma questão urgente do dia, da hora, do mês, da semana, e um para mudar toda a história para o resto da vida. Nós estamos buscando esses 2 milagres todas as terças-feiras às 19h30. Às quartas-feiras do milagre inédito com a profeta Lúcia, porque Deus cria coisas inéditas. Números capítulo 16, verso de número 30, fala dessa verdade. Todas as quintas-feiras, aliás, pessoal, nessa quinta-feira inicia as 4 noites sobrenaturais. Nessa quinta-feira inicia as 4 noites sobrenaturais, ok? Pode colocar aqui na tela. Pessoal, de 22 a 25 de junho, portanto, já de quinta a domingo dessa semana, 4 noites sobrenaturais. Dia 22 de junho, quinta-feira da humilhação total. Nós estaremos todos em jejum, pão de saco e cinzas. E vamos nos ajoelhar na presença do Altíssimo, humilhados, porque a Escritura Sagrada diz que aquele que se humilha debaixo da poderosa mão de Deus, em tempo oportuno, Deus o exalta. Então, nós vamos fazer um momento de humilhação muito forte, dia 22 de junho, quinta-feira, e eu vou entregar a todos o saquitel com a cinza da humilhação. Você vai jogar em frente o seu lar, em frente à sua casa, e você vai ungir a sua testa antes de dormir e vai jogar um pouquinho no seu quarto. E Deus vai exaltar você. Porque quem se humilha na presença de Deus, como diz aqui Tiago capítulo 4, versículo 10, o obreiro pode colocar. Olha o que diz a Escritura: humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. A exaltação vem depois da humilhação, ok? Dia 23, sexta-feira da faxina geral, pessoal. Uma sexta-feira onde nós vamos dar 14 comandos de limpeza espiritual, porque tem muitas pessoas que o que elas estão precisando não é de mais medicamentos, não é de mais especialistas, não é de mais tratamento. Na verdade, elas já têm uma farmácia em casa. O que elas estão precisando é de uma limpeza, de uma faxina, de um descarrego de verdade, um descarrego espiritual. E nesse dia 23, sexta-feira, nós vamos fazer a sexta-feira da faxina geral, da faxina total, e ao final vamos entregar o óleo da libertação.
Pessoal, vai ser uma noite só de comandos. Uma noite como há muito tempo nós não vemos aqui. Muito, mas muito forte, muitos comandos, 14 comandos de limpeza. Nós vamos fazer na sexta-feira da faxina geral, 23 de junho. E sábado, dia 24, o sábado da Cidade Santa, o sábado de Israel, o sábado de Jerusalém, o sábado onde nós vamos buscar o Deus de Israel, o príncipe de Jerusalém, e nós vamos receber o óleo da Cidade Santa, o óleo de Israel, sábado, dia 24. E dia 25 é o dia, para quem sabe dizer muito obrigado, é o dia da gratidão. Você não pode, em hipótese nenhuma, nem cogitar a possibilidade de faltar. Domingo, dia 25 de junho, é o domingo para quem sabe dizer muito obrigado, é o domingo da gratidão. Aplaudo o Senhor Jesus de Nazaré, a Ele toda a honra, toda a glória e todo louvor. 4 noites sobrenaturais. Sabe por quê, pessoal? Porque quando a gente vem à casa de Deus, a gente vem buscar o sobrenatural. A gente quer que coisas que não são de homens aconteçam. A gente espera que coisas de Deus aconteçam. Porque o natural acontece nas nossas vidas naturalmente aí fora. O natural acontece na minha vida naturalmente em casa. Na casa de Deus, a gente quer que coisas de Deus aconteçam. A gente quer que aconteçam coisas sobre-humanas, que estão além da explicação da física, da ciência. A gente quer que coisas sobrenaturais, coisas que não são naturais, aconteçam. E vai acontecer, porque é casa de Deus. Amém, pessoal? 4 noites para acontecer coisas de Deus. 4 noites para acontecer coisas sobre-humanas, coisas sobrenaturais, coisas da dimensão do Espírito, da dimensão de Deus, coisas que estão além do homem e da sua explicação. Essas 4 noites vai acontecer coisas sobrenaturais. Amém, pessoal? Então, se prepare, se programe para essas 4 noites. Você que ainda não recebeu o panfletozinho dessas 4 noites, no final eu vou entregar para você convidar alguém, para você não se esquecer de estar quinta a domingo, de 22 a 25 de junho, desta quinta a domingo, a super noite, as 4 noites sobrenaturais. Pessoal, quero que você fique em pé, ok? Você que trouxe uma garrafa de água, você que trouxe a roupa da pessoa enferma, o sal para ser ungido, a foto da pessoa querida, você de casa também pode pegar agora um copo com água, pode pegar agora uma garrafa com água, ou a foto de uma pessoa querida, ou a roupa da pessoa, ou o sal, se você quiser receber a unção agora. Nós vamos ungir nesse instante, momento de unção das águas e daquilo que foi trazido. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu estou na tua santa presença. E nessa manhã do fogo, manhã de domingo, eu unjo agora todas as águas que aqui foram trazidas, Senhor, para serem transformadas em um santo remédio para a glória de Deus. Essas águas, meu Deus, passam a ser agora gotas milagrosas. As águas daqueles que estão aqui presencialmente, daqueles que estão remotamente, estas águas agora são ungidas, consagradas, santificadas ao grande Rei cujo nome é terrível, Jesus Cristo. Estas águas recebem o fogo do Espírito Santo e a luz do Senhor Jesus e se transformam em um santo remédio para a glória de Deus. Quem destas águas beber, vai beber vida, vai beber energia, vai beber a força, o vigor e a saúde de Deus. E assim está feito, para a glória do Senhor Jesus. Meu Senhor, eu consagro e unjo agora todas as roupas de pessoas enfermas. Transfiro para essas roupas a unção da cura divina e a unção da expulsão de demônios. Quando levar estas roupas e colocarem sobre as pessoas enfermas, ou vestir as pessoas enfermas com elas, vai acontecer o que acontecia
em Atos capítulo 19, versos 11 e 12, que quando as pessoas levavam os aventais e lenços de uso pessoal do apóstolo Paulo para suas casas, colocavam sobre os enfermos ou os endemoniados, as enfermidades se retiravam e os demônios fugiam e o teu nome era glorificado. Assim vai acontecer com todas estas roupas que eu unjo e consagro agora. Transfiro a unção da cura divina e a autoridade para a expulsão de encostos para todas estas roupas de pessoas enfermas, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Meu Senhor, eu unjo agora o sal que aqui foi trazido para este fim. Este sal se transforma agora em uma muralha de fogo, de glória e de majestade. Cada grão deste sal é luz do Senhor Jesus e é fogo do Espírito Santo. Quando jogarem ao redor dos lares, ao redor das casas, dos terrenos, vai acontecer o que aconteceu quando o profeta Eliseu jogou o sal do prato novo nos mananciais de água de Jericó. As águas e as terras daquela cidade, delas saíram a esterilidade, a amargura, a morte e a secura. Assim vai acontecer em todos os lares e vidas daqueles que jogarem este sal, que recebem esta unção de vida e de frutificação a partir de agora, em o nome do Senhor Jesus. Meu Senhor, eu apresento estas pessoas das fotos, as fotos nos celulares, as fotos de papel, as fotos que estão no coração, para aquela pessoa que agora está pensando naquele ente querido, naquela pessoa que precisa da visitação do Espírito de Deus. Espírito Santo, visita, Senhor, visita nesse instante essa pessoa da foto, aonde quer que estejam, perto ou longe, depois do Atlântico, do Índico, do Pacífico, no meio da guerra, não importa. O Espírito Santo está aqui, ali e acolá, em todo lugar. Espírito Santo, vá ao encalço. Espírito Santo, encontre. Eu creio que o Senhor já encontrou, meu Senhor. Agora, Espírito Santo, faz uma obra no coração desta pessoa. Quebranta esse coração empedernido, quebranta esse coração de pedra, transforma esse coração em pedra em coração de carne e faz essa pessoa te ouvir, te atender. Chama, Espírito Santo. Muda o destino, muda a sorte, muda a história, muda a felicidade desta pessoa da foto, Espírito Santo. Eu creio que o Senhor está mudando. Eu creio que o Senhor está fazendo algo tremendo desta pessoa, representada por esta foto na tela do celular, esta foto de papel, esta foto no coração. Meu Senhor, tira as escamas dos olhos desta pessoa, como o Senhor tirou as escamas dos olhos de Saulo. Faz com que esta pessoa enxergue o que não estava enxergando, entenda o que não estava entendendo, perceba que não estava percebendo. Faz com que, meu Senhor, esta pessoa caia em si. Desvire a cabeça desta pessoa como o Senhor desvirou a cabeça do filho pródigo, e ele caiu em si como louco quando sai da sua loucura. Faz também com todas estas pessoas das fotos, meu Senhor. Eu creio que o Senhor está fazendo, e nessa manhã, nessa grande corrente de fé, nós temos certeza que o Senhor está atendendo, pois nós concordamos aqui na terra em teu nome. Nós ligamos aqui na terra em teu nome, e o Senhor concorda no céu e liga no céu, no nome do Senhor Jesus. E agora, Senhor, eu repreendo os espíritos de opressões e cativeiros. Eu agora proclamo libertação aos cativos, ponho em liberdade os oprimidos, e pela boca do Espírito Santo, na autoridade do nome de Jesus, eu mando que todas as forças do mal larguem estas pessoas das fotos, se desgrudem, se desliguem, peguem tudo que é de vocês agora, em o nome de Jesus. Sai! E sai, e sai. E o mal já saiu, para a glória de Deus. Amém e amém. Aplaudo o Senhor Jesus de Nazaré. A Ele toda a honra e toda a glória. Podeis assentar, por gentileza. Pessoal, nós vamos aprender hoje algo muito interessante, algo muito bonito. Não espere sim de todos. Não espere o apoio de todos. Você nunca terá unanimidade.
assim como Jesus nunca teve. Nem Deus agradou a todos, nem Jesus agradou a todos, e você, evidentemente, obviamente, nunca vai agradar a todos. Então, o título da mensagem de hoje é: não espere o apoio de todos, porque nem Deus agradou a todos. Aprenda a conviver com essa verdade em sua vida. É impossível, grave essa frase, é impossível agradar a todos, pois os homens possuem interesses diversos, são contaminados por invejas, perversidades, ignorância, malícia, suspeitas malignas, enfim, são muitos os sentimentos que fazem as pessoas atacarem as outras. E você tem que entender essa verdade no mundo, para você não ser abatido antes da hora, para você não desistir sem necessidade, para você não ser menos daquilo que você poderia ser, porque tem gente que projeta um grande futuro para si mesmo, mas nesse futuro que essa pessoa está projetando, ela não inclui as pedradas, ela não inclui as críticas, ela não inclui os ataques. E quando chega a hora desses ataques, dessas pedradas, ela que não tinha incluído isso no seu planejamento, ela não tinha incluído isso no seu projeto, ela desiste, porque ela se abate. O coração dela é um coração que muda facilmente, um coração inconstante. A Bíblia diz: homem inconstante, não pense que alcançará de Deus alguma coisa, pois tu não alcançarás. Tiago capítulo 1. Então, uma pessoa que não tem firmeza de coração, lembre-se de Caleb e de Josué, lá no livro de Números capítulo 14, o Senhor Deus disse a eles: porque vocês tiveram outro espírito, diferente do espírito dos mais de 600 mil, por conta que vocês tiveram um espírito de perseverança, vocês entrarão na terra prometida. Então é necessário ter um outro espírito, um espírito que não é desistente, um espírito que é perseverante, um espírito que continua na presença do Senhor, um espírito que anda com Ele, que persevera com Ele, é o espírito que entra na terra prometida. E cada um aqui tem uma terra prometida. Cada um aqui tem uma terra que anseia e tem promessas que foram feitas. Toda pessoa que está na presença de Deus, ela é alvo de promessas de Deus. E todas as pessoas, exceto com raríssimas exceções, ela tem uma terra prometida. Algo que ela espera de Deus, algo que ela quer alcançar de Deus. Então, as pessoas procuram pretextos para atacar e desqualificar as outras. O Senhor Jesus falou sobre isso em Mateus 11, 18, onde nós lemos o seguinte. Olha só o que o Senhor Jesus disse: pois veio João, que não comia nem bebia, e dizem: tem demônio. Veio o Filho do Homem, que come e bebe, e dizem: eis aí um glutão e bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é justificada por suas obras. Aqui você vê que Jesus expôs a natureza do homem. Jesus aqui está dizendo: vocês atacam porque na verdade vocês são maus. Vocês atacam porque vocês procuram pretexto. Verso 18: porque veio João Batista, ele nem comia nem bebia. Por quê? Porque estavam atacando Jesus, que ele comia e bebia com pecadores. E então Jesus falou: mas João Batista não comia e nem bebia com pecadores. E vocês diziam: tem demônio. Aí vem eu estou comendo e bebendo com pecadores, para resgatá-los do pecado, é claro, né? E vocês estão dizendo: tem demônio também. Então quer dizer,
vocês estão interessados na verdade, em atacar. Vocês procuram pretextos para atacar. Pois veio João, que não comia nem bebia, e dizem, tem demônio. Veio o Filho do Homem, que é Jesus. O Filho do Homem era um apelido que foi dado ao Senhor Jesus. Veio o Filho do Homem, que come e bebe, e dizem, eis aí um glutão e bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é justificada por suas obras. Em outras palavras, o Senhor Jesus está dizendo o seguinte: o que eu estou fazendo, vocês não estão percebendo, mas é algo muito sábio. Que aqueles momentos em que o Senhor Jesus esteve com os pecadores, era para poder apresentar-lhes os seus pecados, era para mostrar os seus pecados e convertê-los daquela vida. Era uma ação intencional para evidenciar o pecado e mudar vidas, e não para banquetear tão somente ou sentar com pecadores. Havia uma sabedoria por trás daquelas obras, havia uma sabedoria naquelas atitudes, no resultado daquela sentada, se enxergaria a sabedoria que o Senhor Jesus estava externando. Mas, em outras palavras, o que o Senhor Jesus evidencia em Mateus capítulo 11, versos 18 e 19, é que os homens procuravam pretextos para atacar o Senhor Jesus. A Jesus, o Senhor come e bebe, o Senhor é glutão, o Senhor senta com pecadores. Jesus diz, vocês me atacam por conta disso e não estão percebendo a sabedoria por trás das minhas atitudes. A minha intenção e o que está sendo produzido a partir das minhas atitudes. Vocês estão tão interessados em me atacar que vocês não estão vendo que eu estou convertendo pecadores. Vocês não estão vendo que eu estou mudando vidas, que eu estou salvando almas de pecadores. Vocês não estão percebendo que eu estou levando o evangelho a eles. Vocês não estão percebendo que eles estão sendo alcançados pelo evangelho, que eu estou sentando não é para comer nem para beber, mas para ganhá-los. Vocês não estão percebendo isso? Como aconteceu com Zaqueu, que se converteu, devolveu o que tinha roubado e houve uma mudança. Como aconteceu com a mulher samaritana, como aconteceu que Jesus pediu água para ela, que era uma coisa imprópria para a época. Ela era pecadora. Jesus conversou com ela, que não podia nem conversar. Então ali nós vemos esse exemplo aqui. A mulher cananeia, cuja filha estava horrivelmente endemoniada. Jesus falou, não é para você, mas eu quero até as migalhas, ela falou. E a filha então dela foi curada. Então, Jesus disse, vocês não estão vendo a sabedoria. Vocês estão tão interessados em atacar. Aí Jesus disse, vocês me atacam por isso? Vocês, na verdade, estão interessados só em atacar, porque João Batista não fazia nada disso que eu estou fazendo. Ele só pregava a palavra e batizava pelos desertos. Mas vocês também diziam que ele tinha demônio. Pois veio João, que não comia e nem bebia, e dizem, tem demônio. Então, coloque algo na sua mente, para você viver em paz e prosseguir com Deus. Você nunca terá unanimidade. Você nunca agradará a todos. Nem Deus agradou, nem o Filho de Deus agradou. O próprio Senhor Jesus disse, não é o servo maior do que seu Senhor. Se atacaram o seu Senhor, vão atacar você, vão atacar a sua fé, a sua igreja, o seu pastor. Não é o servo maior do que seu Senhor, não foi isso que ele disse? Então, como eu espero que eu seja poupado, se nem o meu Senhor foi? É muita presunção minha querer ser maior do que o meu Senhor. Jesus disse, o mundo vos odeia porque vocês não são do mundo. Se o mundo fosse seu, o mundo amaria o que era seu. Se vocês fossem do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas como eu não sou do mundo, e vocês também não, então eu não sou e vocês também não. Olha que coisa forte. Nós somos de Jesus. É impossível agradar a todos, nunca existiu
e nunca vai existir uma pessoa ou autoridade que consiga agradar todos. Não existe esta pessoa. E você não vai ser essa exceção. Você não vai ser esta pessoa que vai conseguir o que nem Deus conseguiu. Então, tire isso da sua mente. Não fique sofrendo, se definhando, se maltratando na alma, no espírito, no emocional, no psicológico, sofrendo na sua casa, porque você não conseguiu agradar todos os parentes, todos os vizinhos, todos os conhecidos. Você nunca vai conseguir. Você não vai conseguir olhar para todos os lados e dizer: todos estão felizes e satisfeitos comigo. Principalmente se você quiser construir alguma coisa. Principalmente se você quiser construir algum sonho. Principalmente se você tiver algum alvo na vida. Então, não existe um prefeito, um vereador, um juiz, um governador, um ministro, um deputado, um senador, um presidente que consiga agradar a todos. Não existe, pessoal. Ninguém conseguirá ter unanimidade pelo simples fato que nem Jesus conseguiu. Em Lucas capítulo 11, verso 14 e 15, lemos o seguinte: de outra feita, estava Jesus expelindo um demônio que era mudo. E aconteceu, ao sair o demônio, o mudo passou a falar. E as multidões se admiravam. Volta lá. O que as multidões faziam? Veja, multidões, plural. Elas faziam o quê? Se admiravam. As multidões ficavam admiradas. A Bíblia está dizendo que todos ficavam admirados? Não. Que as multidões, então eram várias multidões. Uma multidão é muita gente, sim ou não, pessoal? Várias multidões é muitas pessoas mesmo. Admiravam. Agora olha o 15. Mas alguns dentre eles diziam: ora, ele expele os demônios pelo poder de Beelzebu, o maioral dos demônios. Em outras palavras, eles estavam dizendo o quê? Ele está possuído por um demônio poderoso chamado Beelzebu. É por isso que ele expulsa os demônios. Ele está com o maior dos demônios e ele expulsa os outros mais fracos. É por isso que ele está expulsando. E foi nessa ocasião que o Senhor Jesus falou: cuidado, para vocês não pecarem contra o Espírito Santo, pois esse pecado não tem perdão. Porque eles estavam aqui chamando Jesus de endemoniado. Em outras palavras, eles estavam ofendendo ou prestes a ofender o Espírito Santo. Porque eles estavam dizendo que o Espírito que estava em Jesus era de Beelzebu. Em outras palavras, eles estavam o quê? Xingando o Espírito Santo, ou prestes a cometer esse pecado que Jesus logo em seguida os advertiu. Disseram: ele tem o maioral dos demônios. Os fariseus faziam afirmações levianas e interpretações desonestas para caluniar Jesus. Assim como as pessoas fazem hoje essa mesma coisa. Jesus não agradou a todos. Aqui nós vemos a primeira prova disso. As multidões ficavam admiradas, mas dentre as multidões, alguns dentre eles diziam: ora, ele expele os demônios pelo poder de Beelzebu, o maioral dos demônios. Então, veja que no meio daquelas multidões, haviam pessoas que diziam: não, eu não acredito que ele expele o demônio pelo poder de Deus. Não acredito que ele expele o demônio pelo Espírito de Deus. Não, para mim ele está endemoniado e tem o Beelzebu, é o maioral dos demônios, e por isso que ele expulsa os demônios. Aí Jesus, nesse mesmo capítulo também, mais à frente, ele ensina: demônio não expulsa demônio. Nesse mesmo capítulo que ele ensina isso. Ele ensina duas coisas nesse capítulo.
que demônio não expulsa demônio. Ele explica também que o pecado sobre o Espírito Santo. E ele explica sobre o valente, que o demônio é um valente, mas ele era um valente maior. Tudo por conta desses ataques aqui. Aí você percebe que os ataques eram pura malícia e maldade. Aplauda o Senhor Jesus de Nazaré, a Ele toda honra e toda glória. Em João capítulo 7, verso de número 12, nós lemos algo muito forte também, que corrobora essa palavra. Ninguém agrada a todos. E havia grande murmuração a seu respeito entre as multidões. Agora veja, o que é murmurações? Cochichozinho, palavras baixas, gente falando em boca miúda, muita gente. Falavam o quê? O que falavam? Falavam coisas boas e falavam coisas ruins. Um diziam, ele é bom. Outro dizia, não, ele não é bom. Ele engana o povo. E havia grande murmuração. Grande, ao contrário do pequeno, né, pessoal? Grande murmuração. Quer dizer, muito falatório, assim, pequeno. Muito falatório em baixa voz. Muita gente falando no ouvido do outro. Ele é bom. Não, isso engana o povo. Não, ele é bom. Não, ele engana o povo. Muitos falavam a seu respeito. Uns diziam, ele é bom. O que a gente vê aqui? Multidões divididas, pessoal. Aprenda assim. Sempre você vai ter aqueles que você pode esperar alguma coisa e aqueles que você nunca vai poder esperar nada. Sempre você vai ter na família, no bairro, na rua, na vizinhança, os que dirão, esse projeto é bom, esse sonho é bom, essa tua intenção é boa. E outros, não, isso aí vale nada, isso é uma bobagem, isso é uma besteira, perca tempo, ele vai saber onde é que ele vai dar com isso. Então, você sempre terá uma parcela que apoia, uma parcela que não apoia, exatamente como o teu mestre. Exatamente como o teu mestre. Veja aqui que nós estamos vendo multidões divididas, é o que o texto está mostrando. Parte das multidões diziam, ele é bom. E parte das multidões diziam, não, antes ele engana o povo, ele não é bom, ele engana o povo. Então, pessoal, a pergunta é, Jesus enganava o povo? Sim ou não? Enganava? Não, mas por que que... Veja que não era uma só pessoa. Veja que o texto está falando multidões. Parte das multidões dizia, ele é bom, e parte das multidões dizia, não, ele engana o povo. Então era muita gente dizendo que ele enganava. Tanto que quando gritaram Barrabás ou Jesus, infelizmente aquele pátio estava cheio desses que atacavam, né? Porque se tivesse cheio daqueles que diziam ele é bom, alguém dizia, não, ele é bom, Barrabás. É para crucificar? Não. Mas o pessoal gritou, foi crucifica-o, crucifica-o. Né? Então, aqui nós vemos o quê? Que as pessoas falam sem saber. Falam por ignorância. Falam influenciadas pelo maligno. Falam sem ter certeza de nada. Falam só para machucar. Falam só para ferir. Porque Jesus não enganava ninguém. Com que autoridade eles estavam dizendo, ele engana o povo? Com que autoridade? Com que prova? Onde foi que Jesus enganou alguém? Deu para você entender? O ser humano, pessoal, tem, nem todos, mas tem alguns seres humanos que eles têm um prazer, sabia? Um prazerzinho de ferir. É aquele prazerzinho de tem gente que tem até um prazer maior do que esse. Tem um prazer assim de ver mesmo o machucado, de ver. Tem gente que tem prazer de matar, para você ter ideia, né? Aquele prazer. Então, pessoal, as pessoas aprendem a ter os mais diversos prazeres. Sabia disso? E é por isso que nós, seres humanos, somos propensos a vícios. Porque
o nosso corpo desenvolve muitos prazeres. Muitos prazeres. Então, a pessoa ela pode desenvolver um prazer de ser ruim, sabia? A pessoa pode desenvolver um prazer de se vingar. Tem gente que tem prazer de se vingar. Tem gente que tem prazer de ver o outro chorar. Se o outro estiver chorando, a pessoa não está feliz. Sabia que tem esse tipo de prazer? Prazer de ver o desespero. Tem gente que fere os outros, que machuca, que persegue, que maltrata, só para poder ver o rosto de desespero. A pessoa desenvolve um prazer de ver o desespero do outro. Se o outro não estiver desesperado, a pessoa não sente alegria. Então, infelizmente, tem muitas pessoas com diversos tipos de naturezas e prazeres malignos, coisas malditas. E aqui nós vemos isso. Muita gente dizendo, ele engana o povo, mas ele não enganava. E as pessoas falavam só pelo prazer de falar algo que não era verdade. Só pelo prazer de deixar registrado uma coisa que poderia dificultar a vida de Jesus. A intenção do povo em dizer isso era que os fariseus se levantassem, prendessem e matassem Jesus. É aquele prazer de ver Jesus destruído. Vamos destruir. Tem gente que tem prazer de ver as pessoas destruídas. Uma vez eu fui ajudar um casal e eu passei algumas semanas aconselhando eles e eu então cheguei à conclusão que eles tinham prazer de se ferir. Chamei o casal e disse, olha, vocês têm um problema muito sério, provavelmente vocês não vão dar certo. Ah, por quê, pastor? Então, porque você, diz para o marido, tem prazer de ver a sua esposa triste. Quando ela está assim alegre, você cria uma situação, vira a mesa para ver ela para baixo, porque você tem prazer de ver ela triste. E eu disse para ela, você tem prazer de ver ele sem alegria. Quando ele está assim alegre, você vai criar uma situação que é para ele voltar para aquela posição fechada. Eu disse, vocês dois têm prazer de vingança. Vocês gostam de ficar se vingando um do outro. Vocês gostam de ficar ferindo. E vocês não vão demorar muitos anos juntos, se vocês não mudarem. Vocês têm prazer, eu disse a eles, vocês têm prazer de ferir um ao outro. Se você acordar de manhã, eu disse à mulher, e ver seu marido feliz, cantarolando, fazendo alguma coisa, você logo provoca um jeito de fazer ele ficar aborrecido, que você não quer ver ele feliz. E se ele acordar e ver você alegre, ver você alto astral, ver você animada, ele quer fazer você chorar, ele provoca uma situação que é para você chorar. E tem gente assim, desenvolve esse prazer. E foi dito e feito. Não demorou muito tempo, eles não se suportaram mais e acabou o casamento. Mas eu disse, esse casamento não vai longe, porque você, meu irmão, e você, minha irmã, vocês têm um prazer imundo, que é o prazer de não ver o outro feliz. Prazer, sabe, quando você sente feliz, quando a tua esposa está chorando, triste, reclamando, e tal, porque você fica feliz dentro do coração, você sente um prazer nisso. E ela também sente esse prazer. Então, pessoal, aqui nós vemos, uns diziam, ele engana o povo, outros diziam, não, ele é bom. O povo estava dividido, assim como hoje. Muitos criticam, muitos caluniam, ficam com inveja e atacam. Mas quem tem discernimento sempre fica do lado do Senhor Jesus Cristo. Aplauda Ele que Ele está entre nós. Nem o Pai, nem o Filho Jesus agradou a todos. Nós também não vamos conseguir essa façanha. Nós não somos maior do que Jesus. Nunca alcançaremos unanimidade. Não podemos ficar tristes por isso. E nem parar o que estamos fazendo, a nossa missão, o nosso projeto. Fazendo por conta dos ataques ou da ignorância dos homens. A pergunta é, de que lado você está? Por que atacavam tanto Jesus? Olhe para mim aqui. Atacavam muito Jesus por conta dessas três coisas aqui. Porque Jesus estava do lado de Deus. Lembre-se quando Paulo disse, uma porta grande se me abriu para o trabalho. Que trabalho? O trabalho da evangelização. Aí Paulo diz,
mas grandes adversários se levantaram. Você já viu esse texto? É em Coríntios. Fizemos até uma campanha sobre ele uma vez. A porta oportuna. Então, todas as vezes que a gente se posiciona do lado de Deus, decididamente, o mal se levanta para nos atacar, para minar as nossas forças, para nos desanimar e para fazer a gente ficando triste até dar vontade de desistir. Então, por que atacavam muito Jesus? Porque ele estava do lado de Deus. E segundo, porque Jesus era do lado da luz. E terceiro, porque Jesus apontava o pecado do mundo. O evangelho, ele por si só, o evangelho só por ele ser lido, ele incomoda. Porque o evangelho fala de luz, de pureza e de santidade. E o mundo fala de trevas, pecado e todo tipo de imoralidade. Então o evangelho incomoda naturalmente o mundo. Então, aqui nós vemos o Senhor Jesus sendo atacado, e em João capítulo 10, verso 19, nós vemos o seguinte, olha só. Por causa dessas palavras, rompeu nova dissensão entre os judeus. Quais palavras? As palavras de pureza, as palavras de santidade. Jesus ensinando o caminho santo, o caminho puro, o caminho sem pecado. Verso 20. Muitos deles diziam: ele tem demônio, e enlouqueceu, porque o ouvis. Quando as pessoas ficam incomodadas com o evangelho, ou quando as pessoas estão tão agarradas nos seus prazeres transitórios do pecado, elas vão dizer que a mensagem do evangelho é louca, ou que o mensageiro é louco. O mensageiro é louco, isso é loucura. Está errado, por quê? Porque a palavra do evangelho está vindo como uma flecha contra mim, que estou no pecado, que não estou dedicado a Deus, que não estou levando uma vida de santidade, que amo mais o mundo do que a Deus, que amo mais os prazeres passageiros do pecado e do mundo mais do que a Deus. Então, a palavra de Deus vem como uma flecha, e então ninguém gosta de ser flechado, e a pessoa ela vai reagir, e ela vai chamar a mensagem de louca, ou o mensageiro de louco. Aqui nós vemos eles atacando o mensageiro. Verso de número 21, diz assim: outros diziam, este modo de falar não é de endemoniado. Pode porventura um demônio abrir os olhos aos cegos? Pessoal, preste atenção a uma coisa interessante. Em todos os grupos haverão aqueles que serão favoráveis e os que serão desfavoráveis. Os que atacarão, os que não atacarão. Aqueles que atacarão sem motivo nenhum, só por prazer de ferir, só por prazer de levantar uma dissensão, uma contenda, uma briga, só por prazer de difamar. Mas preste atenção numa coisa, aprenda esse segredo da vida cristã. O que você está vendo aqui? Um grupo dizer, não, esse jeito de falar não é de endemoniado. O que isso nos ensina? Que muita gente tem o espírito do discernimento. Sabia disso? Pessoal, por que as igrejas, mesmo com tantos ataques, são cheias? Por que o evangelho continua avançando? Por que o evangelho é um fenômeno, até nos países desenvolvidos, se há tanto ataques? Por duas coisas. Primeiro, pelo Espírito de Deus, que Deus defende a sua própria obra. Deus trabalha, né? A gente não trabalha sozinho não, pessoal. É um erro, esse é um erro de muita gente que acha que a gente está sozinho. Se a gente fosse sozinho, a igreja já tinha ruído faz tempo, o evangelho não existia, a Bíblia já tinha sido apagada. A gente não trabalha sozinho. Não é um trabalhar aqui sozinho, um trabalhar aqui isolado. Não, é um trabalhar de Deus, com Deus, de Deus e com Deus. E segundo, as pessoas, elas discernem. Tem muita gente que tem discernimento. Não, esse jeito de falar é de endemoniado. Endemoniado não cura cego assim. Discernimento. O Espírito Santo está trabalhando pela sua obra e
ajudando a edificar a sua igreja, Deus está trabalhando pela sua obra, o Espírito Santo ajudando a testificar nos espíritos das pessoas a verdade, o Espírito Santo convencendo do pecado, da justiça e do juízo, Deus trazendo crescimento, e o Espírito Santo ajudando as pessoas a discernirem a verdade, porque a Bíblia diz que ele é o quê? O guia da verdade, não é isso? E o que Jesus falou sobre o Espírito Santo? O mundo não pôde recebê-lo, pois o mundo não o conhece, mas vós o conheceis, e ele os guia na verdade. Olha que coisa linda, tá vendo? Então, é por isso que sempre haverão aqueles que dirão: não, esse ataque aí tem uma coisa injusta nele aí. Esse ataque aí tem uma coisa falsa nele aí. Esse ataque aí tem uma coisa aí que não é verdade. Esse ataque aí tem uma maldadezinha nesse ataque aí. Esse ataque aí tem uma coisa desonesta aí. Esse ataque aí não está honesto, não está justo. Sempre haverá pessoas que terão discernimento. Tem pessoas que dirão: não, esse ataque aí tem coisa errada, tem malícia, tem maldade. Nesse ataque aí tem inveja. Nesse ataque aí, não, tem coisa errada. Chama-se discernimento. O próprio Espírito Santo ajuda as pessoas a discernir, porque ele mesmo defende a sua obra. E se ele não defendesse a obra, assim como ele defendeu Israel no Velho Testamento, nem Israel existiria e nem a obra de Deus. Aplauda o Senhor Jesus de Nazaré. E essa mesma defesa ele faz de você. É só você dizer: Senhor, me honra nessa situação. Senhor, me honra. Aprenda a esperar a honra de Deus. Porque quando você está sendo injustiçado, você quer o quê? Tirar satisfação, pegar na garganta, arguir. Aprenda a esperar a honra de Deus. Na primeira vez que você esperar a honra de Deus, e que Deus te honrar, e você experimentar isso, você cria uma espécie de vício do bem, sabia? Você toda vez vai esperar a honra de Deus. Você vai aprender a trabalhar com isso. Você vai aprender, você, não, Deus, Senhor, me honra, e você vai só aguardar. Você vai esperar. A primeira vez que você esperar a honra de Deus e Deus te honrar, você vai criar uma dependência dessa honra. Você vai dizer: não, Deus vai me honrar. E você só permanece na sua posição, mantém a sua comunhão com Deus, continua caminhando e você vai receber a honra de novo. A Bíblia diz, no livro de Salmos, número 25, a Bíblia diz: com efeito, nunca serão envergonhados aqueles que esperam no Senhor, mas envergonhados serão aqueles que tramam traiçoeiramente. Aprenda esse grande detalhe. Aplauda o Senhor Jesus de Nazaré. Em Atos capítulo 14, nós vemos que não foi só Jesus. Os apóstolos também foram atacados. E os apóstolos também não conseguiram agradar a todos. Não espere o sim de todos, não espere o apoio de todos. Você nunca agradará a todos. Aprenda esse detalhe. Olha o que está escrito aqui em Atos capítulo 14, verso de número 3, nos Atos dos Apóstolos. Entretanto, demoraram-se ali muito tempo, falando ousadamente no Senhor, o qual confirmava a palavra da sua graça, concedendo que, por mãos deles, se fizessem sinais e prodígios. Olha que coisa interessante aqui, né? Os apóstolos pregavam ousadamente. Olha o texto. Eles se demoraram ali. Por que eles se demoraram ali? Por que os apóstolos se demoraram nessa cidade? Porque o povo dessa cidade estava sedento e aberto ao Evangelho. Aprenda isso. Nas cidades onde o povo estava fechado, Paulo se demorava pouco. Em algumas, Deus até mandou ele sair logo. Lembre-se lá de Mateus 10, quando Jesus disse: não querem te ouvir? Bata os pés, as sandálias e caia fora. Não foi isso? Por que eles se demoraram aqui? Porque o povo estava aberto. Tem gente que está no tempo da abertura. Tem gente que está no tempo da fechadura. Tem gente que, por mais que você fale, não é tempo dele ouvir ainda. Sabia? É tempo só de semente. Tem pessoas que estão abertas. É tempo de ouvir. Assim como são as cidades, são as pessoas. Lembra do semeador? Jogou 4 punhados de semente? Só uma foi terra boa, 3 não foi? A mesma coisa é
quando a gente vai levar a palavra do evangelho para um parente, para um vizinho, para um amigo, às vezes ele está fechado. Você fala ali, percebe que está fechado e você cai fora. No máximo ora, deixa quieto. Um dia ele vai estar aberto. Como eu vejo isso aqui na obra? Tem pessoas que hoje chegam aqui na obra que há muitos anos eu lembro que eu tentei trazê-los, mas eles estavam fechados. E hoje eu vejo chegando, sabia disso? Hoje eu vejo chegando. Então, é como cidades são pessoas. Tem época que elas estão fechadas. E aí não adianta, se você vai lá, elas não estão prontas a ouvir, estão fechadas para ouvir, elas não ouvirão, porque elas estão fechadas ao evangelho naquele momento. E Deus, de alguma forma, vai abri-las mais para frente. Aí lá mais para frente elas vão ficar abertas. É a hora que o evangelho entra, é a hora que você entra. Então a mesma coisa a cidade. Por que eles se demoraram? Porque essa cidade estava aberta, receptiva, favorável ao evangelho. E então eles se demoraram. E aí eles fizeram o quê? Eles falaram ousadamente. O que é falar ousadamente? Pregaram com ousadia, com intrepidez, com coragem. E o que foi que eu disse agora há pouco? A obra é o erro que muitas pessoas lá do mundo cometem, é achar que a obra está desamparada. Se a igreja fosse uma invenção de homem, não é coisa de homem, a igreja não perduraria, pessoal. Tudo é contra a igreja. Já parou para pensar? A igreja ela vai na contramão do mundo. Sempre foi. A igreja ela anda na contramão. A igreja ela sempre fica ali na postura da oposição ao pecado, aos prazeres do mundo. Ela sempre é um incômodo. Se ela fosse uma idealização humana, já teria se acabado faz tempo. Olha aqui você vê. E o Senhor confirmava a palavra da sua graça. O que significa? Deus confirmava as palavras do Senhor Jesus, que Jesus falou. Tudo que Jesus falou, Deus ia confirmando na medida que os apóstolos iam pregando ousadamente naquela cidade que estava aberta para o evangelho. O que nós vemos aqui? Deus confirmando. O que é confirmando? É manifestando o seu poder, dizendo: a minha palavra é verdadeira, minha palavra é verdadeira. E como é que Deus ia fazendo isso? Concedendo que por mãos deles, por mão de quem? Eu já disse muitas vezes, quem faz é Deus. As mãos são de quem? São nossas, dos obreiros. As mãos são dos obreiros. O pastor também é um obreiro, porque trabalha na obra e vive da obra. Então, as mãos são dos obreiros, mas quem faz é Deus. O que nós vemos aqui? Uma cidade aberta, os apóstolos falando ousadamente, Deus confirmando e pelas mãos deles fazendo sinais e prodígios. E o que significa sinais e prodígios? Sinais significa milagres razoavelmente fortes, e prodígios significa o quê? Milagres muito fortes. É isso. Que existem 3 categorias de milagres, né? Sinais, prodígios e maravilhas. Sinais, milagres razoáveis. Prodígios, milagres fortes. E maravilhas, milagres extraordinários, inéditos, assustadores, coisas assim fora do comum. Então, aqui nós vemos uma cidade aberta, apóstolos falando ousadamente, Deus não desamparando os obreiros, Deus confirmando a sua palavra e fazendo pelas mãos dos apóstolos milagres extraordinários. Aplaudo o Senhor Jesus de Nazaré. Então, olha que coisa interessante nós vemos aí. E no versículo 3, no versículo 4, o que nós vemos? Depois de tudo que eu mostrei, o que nós vemos? Começou-se a dividir a cidade. Começou-se a dividir a cidade. Olha que coisa interessante. A cidade começou a se dividir. Mas dividiu-se o povo. O povo da onde? Da cidade, está lá o texto. Uns eram pelos judeus, os judeus eram contra os apóstolos. Não, tal. E por que os judeus eram contra? Porque os apóstolos estavam agora assumindo aquela posição deles. Os fariseus eram os religiosos, os fariseus eram a elite, os fariseus eram os mais importantes. E agora os apóstolos estavam ali assumindo, né, a posição dos fariseus. Estava
Os apóstolos agora eram os religiosos, celebrados da época, os religiosos ouvidos, as multidões paravam para ouvir eles, os milagres aconteciam pelas mãos deles. E os judeus começaram a invejá-los. E os judeus começaram a fazer o quê? A mobilizar a cidade para ficar contra os apóstolos. Mas os judeus conseguiram mobilizar toda a cidade? Não, mas conseguiu parte dela. Por quê? A parte que não tinha um discernimento. Como eu disse, tem gente que sempre terá o discernimento. Tem gente que não terá. Tem gente que terá a invejinha, tem gente que terá aquele prazerzinho de fazer o mal, como eu disse agora há pouco. Então, tem gente que não vai ter esse discernimento. Então, e como você não pode agradar a todos e você nunca terá unanimidade, porque o próprio Filho de Deus não teve, Deus também não. Então, quer dizer, é natural que, por mais que a cidade no início começasse a celebrar os apóstolos, olha que mensagem linda, olha Deus fazendo coisas pelas mãos deles, olha que coisa, era natural que uma parte iria acabar se colocando contra, porque você não é maior do que seu Senhor, se o mestre não agradou a todos, você não vai conseguir agradar. Os judeus chegaram e começaram, não, e tal, e tal, e tal, e dividiu. Por que dividiu? Verso 3, porque antes não estava dividida. Verso 3, coloca. Agora não estava dividida. Toda a igreja, toda a cidade começou a se convencer. Mas de repente, verso 4, dividiu. Mas dividiu-se o povo da cidade. Uns eram pelos judeus e outros pelos apóstolos. Está vendo como é que é a vida? E assim é dentro da sua própria casa, na sua família, na sua parentela, seu bairro, seu trabalho. Uma pessoa chegou comigo um dia desse aqui, pastor, eu arranjei um trabalho novo, mas estou muito triste porque tem algumas pessoas que não gostam de mim. Eu disse, é assim mesmo. Você queria que todo mundo chegasse, te abraçasse, celebrasse. Não é assim, meu querido. Uma parte não vai gostar de você, não tem o que fazer. Você segue em frente. Você é um estranho chegando, é um novo, você é uma ameaça. Você está chegando, alguém pode se sentir ameaçado. Se eu perder meu emprego, isso aqui. Quer dizer, você é uma ameaça. Aí você, pastor, não estou feliz, estou isso. Aguenta, daqui a pouco você começa a ser aceito, a felicidade volta e a coisa continua. Agora, você imaginar que todo mundo fosse lá te abraçar, te beijar, te celebrar, se brincar nem da tua casa, está todo mundo feliz. Alguém deve estar, fulano arranjou um emprego, já quer ser, não sei o que, tal coisa. Então, depois que a gente tem essa mentalidade, essa compreensão, a gente vive mais em paz na vida, pessoal. Depois que a gente entende que não é possível agradar todo mundo, a gente consegue viver mais sossegado, sabia? Sabendo que é assim mesmo. Você vai, pastor, eu agora estou trabalhando em tal coisa. Você vai ter gente que vai apoiar, gente que não vai apoiar. E você tem que entender, é assim a vida. Tem gente que vai achar é bonito, tem gente que vai achar é feio, tem gente que vai achar bom, tem gente que vai achar ruim, tem gente que vai apoiar, tem gente que não vai apoiar. Então, tem gente que vai atacar, tem gente que vai ficar calado, e você tem que entender que a vida é assim. Tem gente que vai te jogar uma pedrada, tem gente que não vai jogar. E a vida é assim para todo mundo. Foi assim para Jesus, para Deus, para os apóstolos, para a igreja, para todos. E você, quando você compreende essa verdade, você então vive a vida assim mais sossegado. Quando você vê alguém que não gosta de você, quando você vê alguém que nem fala com você, quando você encontra alguém que te critica, que já te criticou, aí você nem a vida é assim mesmo. Hoje eu encontro um que critica, amanhã eu encontro um que gosta, daqui a pouco eu encontro um que elogia, outro que joga uma pedra. A vida é assim, eu não sou maior do que o meu Senhor, a vida é assim para todo mundo. Então, do menor ao mais alto na república, a vida é assim, ninguém agrada a todos. Por isso que a gente tem eleições e quem ganha é a maioria, porque se fosse todos, ninguém ia ser eleito. Olha, tem que convencer a todos, senão ninguém ia ser eleito. É a maioria, porque se for todos, ninguém sobe lá. Então, em Atos 19, verso 9, caminhando para os finalmente, olha só, pessoal, Atos 19, verso 9, nós encontramos a mesma realidade. Visto que alguns deles se mostravam empedernidos e descrentes,
falando mal do caminho. Veja que o caminho está com C maiúsculo, pessoal. É o caminho de Deus, tá? É o mesmo que o evangelho, a palavra. Veja que, visto que alguns deles se mostravam emperdenidos. O que é emperdenidos? Coração de pedra. A palavra emperdenido significa pedra, coração de pedra. Tem gente, eu falei agora há pouco, falei cidade fechada, gente fechada, o punhado do semeador. Pois é, tem gente que o coração ainda está de pedra, meu irmão. Você bate ali um pouquinho e vê que é de pedra, se aquieta que não é a hora ainda. Fica só orando. E uma hora aquele coração vai ser o quê? O que Isaías disse? O que Deus disse para Isaías? Eu vou dar para esse povo um coração de carne, eles vão me ouvir. Está lá em Isaías. Então, chega um tempo que Deus tira o coração de pedra e dá de carne. Até lá, a gente fica orando. De vez em quando cutuca um pouquinho, falando da verdade, vê que o coração está de pedra ainda. Então a gente continua orando. Uma hora Deus pega aquele coração de pedra, transforma em coração de carne, e a pessoa escuta a mensagem do evangelho. A pessoa se abre, como a cidade que estava aberta, favorável. Então, visto que alguns deles se mostravam emperdenidos e descrentes, o emperdenido faz o quê? O emperdenido ele não tem fé nenhuma, por isso que é descrente. O emperdenido, ele não quer saber de Deus, ele está sem fé, ele não quer relacionamento com Deus. Ele é emperdenido, o coração está de pé, está fechado para a fé, está fechado para tudo. Ok? Descrente é uma pessoa sem fé. Então o coração dele está fechado para a fé. E aí, além, olha, preste atenção nessa palavra. Emperdenido, coração de pedra. Fechado para a fé. Descrente, fechado para a fé, não tem fé. Se a pessoa está com coração de pedra, se a pessoa está fechado para a fé, o que geralmente ela pode fazer? Falar mal daquilo que ela não gosta e não quer. O coração está emperdenido, então ela não quer. O coração está descrente, então ela não gosta. O que ela vai fazer? Falar mal. Então muitas pessoas falam mal do caminho porque estão com coração de pedra. O dia que tiverem com coração de carne, não vão falar mais mal. Olha aqui, ó. Emperdenido, descrente, falando mal. Visto que alguns deles se mostravam emperdenidos e descrentes, falando mal do caminho diante da multidão. Paulo, apartando-se deles, o que Paulo fez? O que eu mostrei agora há pouco? Você percebe que o coração está de pedra, aí você se afasta, se aparta. Não é a hora ainda, vai só orar. Vai só orar ainda, não é a hora. O que Paulo fez? Identificou os corações de pedra e se afastou. Por quê? Porque não é a hora. Então você encontrou aquele parente, aquele vizinho, aquela pessoa, aquele colega com o coração de pedra, lá no trabalho. Não fique perturbando ele toda hora falando de Jesus, não, que uma hora ele vai perder a paciência contigo. Então se afasta um pouquinho e ora, começa a orar. Uma hora Deus vai pegar aquele coração de pedra e colocar um coração de carne. Aí não vai nem precisar você ir falar, ele vai lá com você e vai dizer: me dá um conselho. Como é que eu faço para receber ajuda para isso? Eu estou numa situação assim. Onde é a tua igreja? Posso ir contigo? Passa lá em casa para ir comigo. Posso passar lá na tua? Você me espera lá na porta para me sentar do teu lado? É assim. Quando chega a hora que Deus transforma um coração de pedra em um coração de carne, meu irmão, a pessoa mesmo te procura. Aqui está. Paulo, apartando-se deles, separou quem? Quem que Paulo separou também? Os discípulos. Paulo separou os discípulos. Olha, vamos nos afastar um pouquinho. Os discípulos também. Quais são os discípulos? Aqueles que já haviam ouvido a palavra da verdade, aqueles que já haviam sido convencidos por Paulo, aqueles que já haviam se convertido pela mensagem que Paulo pregava. Então Paulo falou: olha, se aparta um pouquinho, porque se vocês ficarem aqui só ouvindo falarem mal, pode ser que daqui a pouco você já comece a duvidar do que eu ensinei. A Bíblia diz o que? 1 Coríntios 15, 33. As más conversações corrompem os bons costumes. O que significa? Más conversações podem corromper bons corações. Se o coração é de pedra, a pessoa está só atacando, se afasta um pouquinho. Se você sabe que não é a hora, o coração ainda é de pedra, vai orar e se distancia para você não ficar ouvindo aquela bobagem. Para não acabar entristecendo você, nem o Espírito de Deus dentro de você. Porque tem gente que fala coisas terríveis demais. Tem gente que fala coisas que você se sente ofendido, sai de perto para não brigar, porque você dá vontade de defender o seu Pai eterno. É ou não é? Tem gente que fala a vez da palavra coisa que você fica nas últimas ali para dar um grito. Aí você se afasta. Paulo, apartando-se deles, separou os discípulos
passando a discorrer, passando a ensinar diariamente na escola de Tirano. Então Paulo separou um grupo de discípulos, levou para um certo ambiente, um certo prédio, e lá naquele prédio ele já ensinava os discípulos separadamente. Então Paulo pregava publicamente, e aqueles que já eram discípulos, Paulo ensinava separadamente, para que eles não fossem poluídos ou contaminados com quem estava falando mal. Então, em último lugar, Paulo foi atacado até por aqueles que diziam ser cristãos, os falsos irmãos. 2 Coríntios 11, 26. Olha só aqui, preste atenção. Em último lugar, 2 Coríntios 11, 26. Em jornadas muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos. O que significa falsos irmãos, pessoal? Pessoas que na verdade não se converteram de verdade. Acharam o evangelho bonito, que a Bíblia diz lá em Mateus 13, que tem gente que recebe a palavra com alegria, mas é de pouca duração. Não está lá? No punhado do semeador, quando o semeador jogou um punhado. Recebe a palavra com alegria, mas é de pouca duração, a Bíblia fala. Então tem gente que recebe a palavra com alegria, mas de pouca duração, aí se fecha novamente, o coração novamente se deixa caminha. E essas pessoas ofereceram perigos a Paulo. Por algum motivo elas ofereceram perigos a Paulo. Ou atacaram Paulo, ou denunciaram Paulo, ou disseram onde Paulo estava, que muitas vezes Paulo andava escondido por perigos das autoridades perseguindo Paulo. Enfim, Paulo sofreu perigos de falsos irmãos. Falsos irmãos significa aqueles que receberam a palavra, mas foram de pouca duração, não deixou a palavra tomar raiz e não se converteram mesmo de verdade. E acabaram oferecendo perigos a Paulo. Falando demais, ou dizendo onde Paulo estava, ou enfim, entregando Paulo. Paulo por muitas vezes pregou ali se esquivando, né? Pregou se esquivando das autoridades, estava se escondendo. E eles então ofereceram perigos a Paulo. E muitas vezes até com vontade mesmo, alguns matar Paulo para, para tirar Paulo do caminho. Então, nós vemos aqui, pode botar lá, obreiro. Nós vemos aí que Paulo sofreu esse perigos. Gálatas 2,4, em último lugar, Gálatas 2,4 diz: e isto por causa dos falsos irmãos que se entremeteram com o fim de espreitar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus e reduzir-nos à escravidão. Aí Paulo aqui diz, olha, havia falsos irmãos também. Como disse, falsos irmãos é aqueles que recebem a palavra com alegria, mas é de pouca duração. E eles se intrometeram no ensino de Paulo. Aqui é ensino para tentar levar o povo de novo à escravidão da lei. Aqui no caso era a escravidão da lei, né? A guarda do sábado, aquela coisa toda que não há mais necessidade. E aí Paulo disse, não, nós somos livres em Cristo agora. Nós vivemos pela lei de Cristo, conduzidos pelo Evangelho. A lei mosaica não é mais para nós, mas aqueles irmãos que ainda não haviam se convertido de verdade, queriam saber mais do que Paulo e queriam reduzir a igreja à escravidão, levar a igreja a viver aquela escravidão de obediência à lei, que a Bíblia chama de escravidão no Velho Testamento. E Paulo aqui teve problemas com esses falsos irmãos que se intrometeram com o fim, olhe para cá, olha que interessante aqui, com o fim de espreitar. O que é espreitar? Espiar, né? Espiar, né? Então, o que é isso aqui? Pessoas que não se converteram de verdade, mas se intrometiam para só espiar, bisbilhotar. O que nós é o curioso, só para curiar, é o curioso. Então mas traziam problemas para Paulo. Traziam problemas, eram os curiosos, aquela pessoa que não deixou a palavra entrar. Então, pessoal, preste atenção a uma coisa interessante. Esse texto está nos ensinando que existem pessoas que não deixam a palavra entrar de verdade no coração, que na verdade elas não conseguiram ainda se converter de verdade,
por isso falsos irmãos, quer dizer, não, a conversão não aconteceu de verdade ainda no coração. E elas têm muita curiosidade, elas ficam curiosas. O que está acontecendo? Por que está acontecendo? Que milagre é esse? Que negócio é esse? E nessa curiosidade elas vão também prejudicando, jogando a pedrinha, né? Nessa curiosidade também elas vão dificultando a vida de Paulo, como Paulo sofreu perigos por conta deles. Então tem pessoas que ainda não se converteram de verdade, acabam causando problemas e acabam só querendo espreitar. O que está acontecendo? O que está acontecendo? O que está acontecendo? Então, em resumo, nós aprendemos o quê? Aprendemos que, assim também hoje, existem muitos falsos irmãos que usam de falsidade para se aproximar e se intrometer e depois atacar, movidos por inveja e outros sentimentos nefastos. Justamente por terem um lado e não agradarem a todos, é que Jesus foi atacado. Então, por que Jesus não agradou a todos? Porque Jesus tinha um lado. Olhe para mim aqui. Você tem que ter um lado. E o seu lado é o lado de Deus. É o lado da luz, é o lado da santidade, é o lado da pureza, é o lado do Evangelho. Só pelo fato de você ter esse lado, se prepare para os ataques e pedradas. Só pelo fato de você ter esse lado, ok? Não precisa você ser abusado, enjoado. Tem cristão que é enjoado, tem cristão que não é, né? Não precisa você ser enjoado, abusado. Você só precisa ter um lado, você vai ser atacado. Mesmo que você não seja enjoado, nem abusado, e nem... você vai ter ataques. Só porque você tem um lado. E o seu lado é o lado da pureza, da santidade, da luz e de Deus. Você tem um lado, e o seu lado é o lado de Deus, da luz, da pureza, da santidade. É o lado da palavra. A palavra incomoda. Mesmo que você não seja enjoado, abusado, intrometido, vão lhe atacar. Mesmo você sendo um exemplo de cristão, assim moderado, tranquilo, vão lhe atacar. Por quê? Porque você está do lado de Jesus. E nós vemos isso aqui, João 7,12. Para encerrar, coloquei o obreiro. João 7,12. Olha só. João 7,12. Aliás, João 7,7, perdão. João 7,7. João 7,7. Não pode o mundo odiar-vos. Ainda não, era aquele momento era só Jesus o alvo do ódio. Aquilo era a palavra, essa primeira frase é para aquele momento. Era uma palavra temporal, quer dizer, era só para aquele momento. Jesus dizendo ao discípulo daquela época. Aí depois, mais à frente, Jesus falou: todo mundo vos odeia, vos odiará e tal. Não pode o mundo odiar-vos, mas a mim me odeia, porque eu dou testemunho a seu respeito de que as suas obras são más. Pessoal, o que o Evangelho faz? O Evangelho, ele testemunha. O que é testemunhar? Ele expõe, ele aponta o dedo. O Evangelho, naturalmente, ele é apontador. Ele aponta para mim, aponta para você, os meus erros, meus pecados, teus erros, teus pecados. Naturalmente, ele é apontador. Sabia disso? Ele é apontador. Então, o Evangelho é o quê? Significa boas novas, doutrina de Jesus. É o que significa a palavra Evangelho. Boas novas, doutrina de Jesus. Não pode o mundo odiar-vos, mas a mim me odeia, porque eu dou testemunho, porque eu exponho, eu aponto a seu respeito. Respeito de quem? Do mundo. Que as suas obras, o que significa a palavra obras? Atitudes, feitos. Que as suas obras são más, não são boas. Quem é que gosta? Nem eu, nem você. Ninguém gosta que alguém está falando: olha, teus defeitos, é ou não é? Ninguém gosta de estar sendo apontado. Ninguém gosta que alguém fique apontando e mostrando suas falhas, seus defeitos e nada. Não é verdade? Ninguém gosta. E o mundo também não gosta. E o mundo logo começou a odiar Jesus. Depois passou para os cristãos, para a igreja, e até hoje é assim. A igreja é tolerada, mas ela é incômoda. Aliás, saiu até na revista Veja um dia desse. Povo incômodo. O cara fez
Você até pode encontrar no Google. O cara fez um balanço das igrejas evangélicas no Brasil e colocou lá, povo incômodo. Aí fez um monte de coisa. Algumas coisas ele elogiou, outras ele criticou. Ele tentou ser equilibrado. Eu li a matéria. Mas o título da matéria é povo incômodo. Então ali eu logo peguei. Realmente a igreja incomoda. Quer dizer, aqui se cumpre uma verdade. Por mais que ele tentou ali tecer um comentário assim equilibrado, ele elogiou, falou muita coisa bacana da igreja e tal. Mas a igreja ela é mesmo incômoda. Né? Por mais que você veja muita coisa boa, mas para quem está de fora, ela é incômoda, porque ela aponta. É pecado, desagrada a Deus, é isso. A igreja fala, é céu, é inferno. Quer dizer, a igreja aponta. E é natureza da igreja apontar. Jesus disse o que em Atos capítulo 1? Ser-me-eis testemunho. O que ele está dizendo aqui? Eu testemunho que as suas obras são más. O que Jesus disse em Atos 1? Ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins do mundo. Então, quer dizer, ele testemunhou que as obras são más, e eu sou o quê? Um servo que também tem que testemunhar. A mesma coisa que ele testemunhou. E não posso sair fora, porque se eu acrescentar ou tirar da palavra, Apocalipse 22, maldição sobre mim. Então, quer dizer, o que ele falou, eu tenho que repetir. E se ele incomodou, eu vou incomodar. Se ele incomodou, a igreja vai incomodar. Se ele não agradou a todos, eu não vou agradar, a igreja não vai agradar. E a gente tem que aprender a conviver com isso até nosso último dia ou até ele vir nos buscar. Vamos ficar em pé, nós vamos orar a Deus, vamos encerrar nesse instante. Você de casa também, você pode entrar nesse mesmo espírito de oração conosco, ao som do teclado. Nós vamos falar com Deus em oração agora. Espírito Santo de Deus, muito obrigado pela tua palavra, que é fiel e verdadeira. Muito obrigado pela tua palavra, que é maravilhosa, que é grandiosa, que é sublime, que alimenta a alma e o espírito. O Senhor mesmo disse, Senhor Jesus, não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Meu Senhor, a tua palavra é santa, é pura, é imaculada, é fiel e verdadeira. Fale conosco pelo poder da tua palavra. Fale conosco com poder e autoridade. Meu Senhor, muito obrigado pela tua santa verdade. Nessa manhã, Senhor, estamos alegres por estarmos na tua casa, por estarmos te adorando, por estarmos te louvando, por estarmos levantando as nossas mãos e as nossas vozes para te adorar. Muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor nos ensinou nessa manhã de domingo, manhã do fogo, manhã do Espírito. Encha-nos com teu Espírito Santo, Senhor. Encha cada homem, cada mulher com teu Espírito Santo nessa manhã. Que todos sejam cheios e transbordem do teu Espírito Santo. Que todos fiquem cheios, transbordando do Espírito de Deus. Porque, Senhor, o que nós temos de mais valioso é o teu Espírito Santo. Nessa manhã nós prestamos esse culto de adoração ao Senhor. Receba o nosso culto de adoração, Senhor. Receba, Senhor, nosso culto de louvor. Nós te somos gratos. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor já fez e por tudo que o Senhor vai fazer. Senhor, nós estendemos as nossas orações aos nossos familiares, aos nossos parentelos. Guarda, Senhor, nossos familiares. Guarda, Senhor, nossos parentelos. Guarda, Senhor, as nossas casas, nossos lares. Desvia o homem mau
o homem sanguinário, o homem das mãos de sangue, o homem de Belial. Desvia a mulher sanguinária, mulher das mãos de sangue, a mulher de Belial. Senhor, desvia as setas malignas, os dardos malignos inflamados de doenças. Desvia, Senhor, o espírito dos vícios, o espírito das contendas, dos ciúmes, suspeitas malignas, separações, espírito da miséria. Desvia, Senhor, a infelicidade, desvia, Senhor, a tristeza, as lágrimas, o luto. Desvia o espírito das más notícias dos nossos lares. Guarda as vidas de cada integrante de nossa casa, de cada integrante de nossa família, ó meu Senhor. Nessa hora, Espírito de Deus, eu apresento todas as pessoas que estão necessitadas por toda esta cidade e este município. Visita, Senhor, aquela pessoa que precisa de um milagre urgente agora, aquela pessoa que não tem a quem recorrer e está conectada conosco remotamente agora, esperando uma intervenção do Deus da palavra. Senhor Deus, o Senhor é o Deus que sai do papel. O Senhor é o Deus que visita sobrenaturalmente. Vai ao encontro, Senhor, desta pessoa. Vai ao encontro deste pai de família. Vai ao encontro desta mãe de família. Vai ao encontro desta criança, desta moça, deste rapaz, deste bebê, desta pessoa que precisa. E leva a cura, Senhor. Leva a libertação, a resposta, o milagre. Senhor, tenha compaixão dessa pessoa que precisa nesta hora. Senhor Deus, renove as forças de todos. Renove o ânimo de todos. Renove a disposição de todos. Renove a alegria, as esperanças de todos. Edifique a fé de todos. Alimente a alma e o espírito. Muito obrigado pela tua palavra, porque o Senhor alimentou nossa alma, nosso espírito. O Senhor edificou nossa fé. E o Senhor está renovando as nossas forças, as nossas alegrias, as nossas esperanças, renovando o nosso amor. Muito obrigado por tudo, Senhor. Controle cada momento deste dia. Espírito Santo, esteja no controle de nossas emoções, ações, reações, pensamentos, meditar do coração. Espírito Santo, esteja no controle de cada um de nós. Muito obrigado por todas as coisas. Nos mantenha firmes na tua palavra, firmes no caminho, unidos e sempre em comunhão com o nosso Pai celestial. Senhor Jesus, seja conosco, nos ilumine com a tua graça, nos banha com teu espírito, nos lava com teu sangue, nos proteja de toda investida do mal, guarde e proteja nossos lares e também a tua casa, a tua obra e todo o teu povo. Receba humildemente, Senhor, as nossas palavras, em nome do Senhor Jesus Cristo, que vive e que reina para todos sempre. Amém. Aplauda o Senhor Jesus de Nazaré. Você que estava nos acompanhando remotamente, fiquem todos com Deus. Um forte abraço e eu quero te convidar para hoje à noite, às 19h30, a noite de adoração ao grande rei, cujo nome é terrível. Nós vamos entregar o óleo do Deus terrível a todos que estiverem conosco. Te aguardo às 19h30. Fiquem todos com Deus e até lá.